Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho. Eu sou o Alan Blanc e você está ouvindo a Estratégia do Dia. Antes de mergulhar nos temas de hoje, 3 manchetes rápidas que estão circulando no site bloomberg.com.br. Abelardo de la Espriella vence o segundo turno lá na Colômbia, se tornando o novo presidente do país. Hotéis de luxo adaptam experiências para acomodar casais sem filhos e com pets. O mercado de luxo finalmente percebeu que existe um segmento enorme de pessoas que preferem viajar com cachorro a viajar com criança. E que esse segmento, claro, tem renda disponível, tempo livre e exigências específicas. E o herdeiro da Ray-Ban, ou Ray-Ban, escala a disputa pelo controle de um império familiar de 40 bilhões de euros. Porque nada une uma família como 40 bilhões de euros. E nada divide também uma família mais rápido do que isso. Agora, sobre o episódio de hoje, 2 temas, e os 2 são sobre poder. Quem tem, quem quer e o que está disposto a pagar para manter ele. No primeiro segmento, a Europa está fazendo fila na América Latina, tá? Com 70% dos minerais críticos para a transição energética sendo processados na China e com a guerra lá na Ucrânia ainda fresca na memória, a União Europeia quer diversificar suas cadeias de abastecimento. E o Brasil está ali no centro dessa estratégia. Lítio, cobalto, níquel, terras raras, a América Latina tem o que a Europa precisa para deixar de depender de gás russo e componentes chineses ao mesmo tempo. Isso era bem interessante aí, bem importante, porque, caso você não tenha percebido, a gente está na América Latina. No segundo, uma coluna de opinião do nosso Juan Pablo Spinetto, que vai contra o senso comum. Olha só o que ele escreve. Os ingressos da Copa do Mundo estão absurdamente caros. A FIFA está extraindo cada centavo possível dos torcedores. Tá, isso é um pouco óbvio, a gente já sabe. Mas segundo ele, tá funcionando. Os estádios estão lotados, a audiência bate recordes e o autor confessa ter pago uma quantia indecente para ver a Argentina em Dallas. É uma defesa relutante da FIFA, escrita por alguém que claramente não queria chegar a essa conclusão. História bem interessante sobre a Copa do Mundo que tá rolando. Inclusive, eu quero te perguntar, você tá assistindo a Copa? Qual foi o melhor jogo até agora? Deixa aqui nos comentários. Então, no episódio de hoje, minerais e mercado secundário de ingressos. Vamos começar pela Europa. Olha, caro ouvinte, tem um número que resume bem o problema energético da Europa: 365 bilhões de euros. É quanto o bloco gasta por ano com importações de petróleo e gás. Basicamente 1 bilhão de euros por dia. E com as tensões no Oriente Médio, essa conta já aumentou mais de 50 bilhões de euros nos últimos meses. Para colocar em perspectiva, a Europa importa cerca de 55% de toda a energia que consome, com dependência de quase 99% de combustíveis fósseis que são fora da Europa. É o equivalente energético a morar num apartamento sem geladeira, fogão ou tomadas próprias, tudo logado de vizinhos que nos últimos anos mostraram que podem cortar o contrato a qualquer momento. A invasão da Ucrânia em 2022 foi o momento em que o bloco olhou para a conta e decidiu que precisava de uma estratégia diferente. Essa estratégia tem um nome bonito: transição energética. E, claro, uma dependência um pouco feia. 70% do processamento de 19 dos 20 minerais críticos para essa transição é feito lá na China. Lítio para baterias de carros elétricos, cobalto para painéis solares, níquel e terras raras para turbinas eólicas e motores. Tudo isso passa em alguma medida pela China. A Europa trocou a dependência do gás russo por uma dependência diferente e está correndo para não repetir o erro. E aí que entra um herói que cresceu assistindo Chaves e escuta reggaeton de vez em quando: a América Latina, especificamente o Brasil. Essa semana, o comissário europeu para parcerias internacionais, Josef Sikela, esteve em São Paulo com uma agenda centrada em exatamente isso: minerais críticos e terras raras. A visita não foi protocolar, ela foi prospectiva. A Europa está mapeando onde estão os recursos que precisa e a América Latina concentra uma combinação que o bloco não encontra facilmente em outro lugar: abundância de minerais, estabilidade política relativa, claro, e 70% da eletricidade já vindo de fontes renováveis. Então, para um bloco que está tentando construir um futuro verde, parceiros que já são majoritariamente verdes na matriz energética acabam sendo um bônus considerável. Olaf Gil, vice-porta-voz da Comissão Europeia, explicou o modelo que a União Europeia quer construir com a região. E, claro, a diferença em relação ao que a China costuma oferecer. Abre aspas. Quando colaboramos com um parceiro na área de matérias-primas, queremos construir uma cadeia de suprimentos que proporcione não apenas a nós, mas também ao país parceiro um abastecimento confiável. Também queremos garantir que o país parceiro seja beneficiado, que a geração de riqueza permaneça no país, que as matérias-primas sejam extraídas e talvez até refinadas localmente.
gerando empregos locais e construindo novas economias. Fecha aspas. Tá, é um discurso que soa generoso, e é, em parte, claro, uma resposta direta ao modelo chinês que historicamente extrai matérias-primas sem necessariamente agregar valor no país de origem. A Europa está se posicionando como parceira mais justa, exatamente porque precisa competir com Pequim pelo acesso a esses recursos. Conveniência e valores às vezes andam juntos, tá? Vamos ter isso em mente, especialmente quando o recurso que você quer tá no quintal do outro. O instrumento principal dessa estratégia é o Global Gateway, uma iniciativa que prevê mais de 45 bilhões de euros em investimentos na América Latina e Caribe até 2027. Dentro disso, 24 projetos estratégicos de interconexão elétrica foram identificados aqui na região, com custo total de 6,84 bilhões de euros. O maior deles é a interconexão elétrica entre Colômbia e Panamá, em desenvolvimento há mais de 20 anos, o que dá uma ideia honesta do ritmo da infraestrutura de integração regional quando não há urgência geopolítica empurrando. E claro, também há interesse em projetos de hidrogênio verde no Brasil, Chile e Paraguai, uma aposta no combustível do futuro que ainda não tem escala comercial comprovada, mas que a Europa está disposta a financiar exatamente porque quer estar posicionada quando isso mudar. E olha, aqui tem um ponto geopolítico importante que Andrés Robledo, da Organização Latino-Americana e Caribenha de Energia, destacou. Ele disse que o interesse europeu na região não é sobre petróleo e gás, é sobre os insumos que vão substituir petróleo e gás. A diferença é enorme, tá? Significa que o Brasil não está sendo cortejado como fornecedor de combustível do passado, mas como fornecedor de combustível do futuro. O contexto do Oriente Médio ajuda a entender a urgência. O bloco europeu importa cerca de 30% do seu combustível de aviação diretamente lá do Oriente Médio. E se somados os países que refinam petróleo bruto da região, como a Índia, essa exposição chega a 40%. O fechamento prolongado do Estreito de Hormuz foi um lembrete dolorido aí de que dependência energética concentrada é risco real, não teórico. E mesmo com o acordo provisório entre Estados Unidos e Irã, autoridades europeias estimam que os preços de commodities como o petróleo podem permanecer elevados por mais 6 a 8 meses, enquanto os mercados se reequilibram. Mas enfim, o fato é que a energia renovável precisa de minerais. Minerais estão na América Latina e a Europa está batendo a porta, dessa vez com um argumento diferente do que a China costuma usar. Agora, se esse argumento vai ser convincente o suficiente, se a região vai conseguir extrair valor real dessas parcerias, além de vender matéria-prima bruta, é a questão que vai definir o quanto essa relação vai, de fato, transformar as economias latino-americanas, ou apenas, claro, abastecer as transições europeias. E bora falar de Copa do Mundo, mas antes uma nota, o que você vai ouvir agora é uma coluna de opinião do nosso colunista Juan Pablo Speneto. As visões são deles, não necessariamente da Bloomberg Linha ou da Bloomberg News. Então, antes de continuar, uma confissão do próprio autor. Ele pagou uma quantia indecente para ver a Argentina jogar em Dallas. Ele sentiu, palavras dele, tá? Nojo de si mesmo no momento em que clicou em comprar. E ainda assim, clicou. Isso, resumindo, é a Copa do Mundo de 2026. Um contexto aí para explicar o nojo de si mesmo que o autor sentiu, coitado. A FIFA ele criou um sistema de preços dinâmicos para os ingressos dessa Copa, que é aquele modelo em que o preço sobe conforme a demanda aumenta, igual uma passagem aérea ou um quarto de hotel em alta temporada. Antes do torneio começar, o sistema foi amplamente criticado, lembra? Depois de mais de uma semana de jogos, com estádios praticamente lotados, audiências de TV batendo recordes e preços do mercado secundário disparando, Speneto chega a uma conclusão que claramente o incomoda. A FIFA tinha razão. Agora, para entender por que isso funciona, alguns números que ajudam a situar, tá? Uma partida entre Nova Zelândia e Irã, que vamos lembrar, são dois países sem nenhuma tradição especial na Copa, e mesmo assim com 71 mil torcedores no SoFi Stadium em Los Angeles, numa segunda-feira à noite. O ingresso mínimo nas plataformas de revenda chegou a $420, depois de subir 23% nos 3 dias anteriores ao jogo. Agora, lembrando, isso para um jogo entre Nova Zelândia e Irã, numa segunda-feira, em Los Angeles. E esse jogo não foi exceção, tá? Os ingressos para Cabo Verde versus Arábia Saudita no dia 26 de junho chegaram a $600 no mercado secundário. E olha que o mesmo jogo já estava sendo vendido por $8 antes da Copa começar. Isso é uma valorização de 7.400% entre o pré-torneio e o próximo jogo. Nenhum ativo financeiro do mundo fez isso nesse período. Tá claro que o protagonismo do goleiro Vozinha deve ter ajudado, nessa valorização. Mas o que explica essa demanda especificamente? Olha, a Copa foi realizada lá nos Estados Unidos.
o maior mercado de entretenimento do planeta, com México e Canadá como coadjuvantes. Mais de 6 milhões de ingressos à venda parece muito, até você considerar que quase 35% da riqueza privada do mundo está concentrada lá nos Estados Unidos, e que o país abriga a maior população de imigrantes de praticamente todos os 48 países participantes, e que torcedores fanáticos viajam de avião de qualquer canto do planeta para ver a sua seleção jogar em uma Copa do Mundo. Então, com esse público, até Jordânia versus Áustria, em São Francisco, numa terça-feira à noite, atrai quase 70 mil pessoas. A expansão para 48 seleções, muito criticada antes do torneio por supostamente diluir a qualidade, também está sendo defendida pelos fatos. Mais países significam mais torcidas, mais jogos com o empate histórico de Cabo Verde contra a Espanha, que não teria acontecido se Cabo Verde não tivesse na Copa, vale lembrar. Então, mais times azarões criam mais surpresas. Surpresas criam mais demanda por ingressos. Speneto, inclusive, não esconde a ambiguidade moral de tudo isso. A FIFA é como ele mesmo escreve, abre aspas, uma organização sem fins lucrativos apenas no nome. Ela espreme torcedores, cidades sedes e parceiros até o último centavo. Ele também diz que o sistema de preços dinâmicos trai o espírito popular que fez do futebol o esporte mais bonito e igualitário do mundo. Pois é, não é uma defesa entusiasmada, é um reconhecimento relutante de eficácia. Agora, a comparação que ele usa para fechar o argumento é precisa demais para ignorar, abre aspas. Assim como o Vaticano desfruta do monopólio da salvação das almas, a FIFA tem carta branca para extrair todo o lucro de otários. Desculpe-me, quis dizer torcedores, que no fim das contas só se importam em ver um pouco da glória em campo, fecha aspas. Então você pode achar o preço indecente, você pode sentir nojo de si mesmo ao clicar em comprar, e ainda assim você clica. A FIFA, ela sabe exatamente disso e ela está precificando exatamente com essa certeza. E olha, há críticas legítimas que ele lista ali sem minimizar, né? O tratamento dado à seleção iraniana no torneio, os intervalos obrigatórios de hidratação que interrompem o ritmo dos jogos e a possível intromissão de Trump na cerimônia de entrega do troféu, tudo sob supervisão da FIFA, que até agora não demonstrou preocupação particular com nenhum desses pontos. Mas a conclusão de Spineto, mesmo assim, é: para de ficar irritado, porque essa está se configurando como uma das melhores Copas da história, talvez a Copa das Copas. Os momentos são reais, o hat-trick de Messi, o empate de Cabo Verde, a Times Square transformada em santuário de futebol, a torcida escocesa tomando Boston. Esses momentos, eles não têm preços. O problema, claro, é que a FIFA sabe exatamente que eles não têm preço e está cobrando de acordo. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News. Gente, só esclarecendo aqui que vocês estão ouvindo os episódios sem vídeo porque eu ainda não tô de volta na minha casa, no meu estúdio. Mas a partir de segunda-feira que vem a gente volta ali a programação normal, no formato normal, tá? Só avisando vocês. A gente se encontra no episódio de amanhã. Tchau, tchau. Big beijos.